esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito interessante esta parábola que Jesus conta no seu Evangelho. Ela é um pouquinho longa, mas muito rica, porque nos apresenta aqui vários aspectos da pessoa de Deus e também revela vários aspectos da nossa personalidade e do nosso jeito, portanto, o nosso jeito de ser. Primeira coisa que nós poderíamos perceber aqui é a ideia de um Deus, porque nesta parábola Jesus está mostrando como é que Deus age. Por isso ele conta a parábola, mas ele se utiliza da figura de um patrão e dos servos deste patrão. Os servos somos todos nós. E este patrão, entre aspas, é uma figura, é uma imagem, claro, é o próprio Deus. Então, a ideia de que Deus vem ao nosso encontro, a ideia de que Deus nos procura. Por isso que diz que Deus foi à procura de operários para a sua vinha. Então veja,
é a ideia de um Deus que ama, e porque ama, Ele quer nos colocar na sua vinha, e Ele vem então à nossa procura. Eu gosto de dizer isso. Às vezes nós dizemos que buscamos a Deus, que procuramos a Deus, mas na verdade é Deus quem nos procura primeiro. É Deus quem nos procura até nos encontrar. Até nos encontrar. E é interessante que esse amor de Deus parece ter pressa em nos encontrar. Daí a ideia de que Ele veio cedo. Ele veio cedo, na primeira hora do dia, à procura dos servos. Mas também aparece essa ideia de um Deus que é insistente, esse amor que é insistente, por isso Ele vem várias vezes durante o dia. Às 9 da manhã, vem ao meio-dia, vem à tarde, vem no final do dia. Ele não se cansa, Ele é insistente. Ele procura até nos encontrar. E por fim, queridos irmãos, esse amor de Deus, ele é gratuito, é graça. Não é porque nós merecemos. Aí é onde entra a nossa parte. Nós confundimos tudo e atrapalhamos tudo. E pensamos que Deus nos busca porque somos melhores. Ora, quando a gente se acha melhor, a gente se acha também no direito de exigir mais. Por isso, aqueles que foram chamados primeiros parecem pensar assim: nós somos os melhores, fomos chamados primeiros, somos os primeiros escolhidos. Que ilusão a gente pensar assim. Que ilusão a gente pensar assim. No reino de Deus todos têm o mesmo direito, todos são iguais. Não existe desigualdade para Deus. Nós é que vamos colocando a sociedade em que nós vivemos, é um tanto desonesta, porque vai fazendo diferença, né? Acepção de pessoas. Esse parece ser mais bonito, esse é mais feio, esse merece mais, esse merece menos, esse tem mais valor. Talvez a palavra certa não seja nem merecer, é valor. Esse tem mais valor, esse tem menos valor. E para Deus não é assim. O mesmo direito que eu tenho, o mesmo valor que eu tenho é o mesmo valor que você tem. Por que será que nós confundimos tudo? E aí nós percebemos a desgraça na sociedade. Nós percebemos as complicações que existem no meio, e aí nos vários meios. Pois vejam bem, esse amor de Deus, ele é igual para todos. Quando nós olhamos a religião antiga, e às vezes a religião atual pode também cair no mesmo risco, e às vezes cai, na religião antiga, eles faziam separação de pessoas. Quem cometia um pecado público, ou seja, quem cometia um pecado que aparecia para a sociedade, este era punido e era às vezes até afastado, mas podia pecar desde que não aparecesse. Dentro da religião existia o pecado, dentro do mundo romano existia também, mas ninguém via, ninguém percebia. Vejam só a hipocrisia e a injustiça, né? Veja só a hipocrisia. Então aí nós percebemos que se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazendo também a mesma coisa do passado, e com isso nós vamos nos afastando do Evangelho de Jesus Cristo. Então fulano merece mais, cicrano merece menos, fulano tem mais valor, aquele outro tem menos valor. Para Deus não é assim. Então eu resumo aqui o que acabei de dizer. Esse amor de Deus que vem ao nosso encontro e que tem pressa. Esse amor que também é insistente, ele vem constantemente. A gente aqui é cabeça dura, mas ele vem constantemente nos buscar, nos procurar.
E esse amor se oferece gratuitamente e do jeito que Ele quer. Então não atrapalhemos. Nós que somos pessoas da igreja, por exemplo, quantas vezes pensamos que somos mais valiosos, mais importantes que outros, e não somos. E não somos. Se nós tivermos bem presente na nossa mente e no nosso coração o Evangelho de Jesus, nós passamos a entender, primeiro, que nós não somos dono da igreja, que nós não somos dono do reino de Deus e que nós não somos, por fim, melhores que ninguém. Nós estamos apenas para servir porque aceitamos, mas outros já serviram por nós, outros já vieram primeiro e outros virão depois de nós. Não importa a hora, não importa o modo como servimos, a função que exercemos, para Deus todos temos importância. Para Deus todos somos queridos, somos amados. O importante mesmo é que a gente acolha esse amor e que a gente retribua com amor. E retribuir com amor, quem sabe, pode ser servir a Deus. Aqui é Deus que chama também, porque a vinha do Senhor precisa de operários. E esse operário pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.